Estamos na reta final da disciplina Semântica e Pragmática e nesse semestre ficamos centrados na construção, na interpretação dos significados, não é? O que importa para a gente é essa capacidade de realização dessa perspectiva, né? De construir, interpretar os significados. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente lembrar um pequeno fragmento da ideia do Derrida, de Han também, que são estudiosos da perspectiva da semiótica, e uma das coisas que eles vão dizer para a gente é que os estudos clínicos de Freud e a repetição das experiências terapêuticas, o famoso divã, comprovaram o papel decisivo das imagens como mensagens que afloram do fundo do inconsciente do psiquismo recalcado para o inconsciente. Qualquer manifestação da imagem representa uma espécie de intermediário entre o inconsciente não manifesto e uma tomada de consciência ativa. Daí, ela possuir o status de um símbolo e construir o modelo de um pensamento indireto no qual um significante ativo remete a um significado obscuro. Essas imagens, elas podem ser imagens concretas ou elas podem ser imagens psicológicas. Então, quando você chama, interpela qualquer ideia, né? Por exemplo, felicidade, lar, você pode trazer uma imagem concreta que você pode ter no seu texto não verbal, junto com o texto verbal que você está lendo, e você pode também trazer isso da sua memória. Essa construção da memória, ela é extremamente importante porque sem essa construção que é social, que é cultural, que é histórica, você não consegue apreender os significados que estão sendo veiculados na imagem ou no texto que você está fazendo a discussão, tá bom? Quando a gente fala das imagens, a gente está falando também do imaginário social, né? Quando vocês escutarem falar sobre imaginário social, é preciso a gente pensar que ele suscita todos os conhecimentos que o indivíduo tem acerca de determinada coisa. Para Adhan, todo imaginário humano articula-se por meio de estruturas plurais e irredutíveis, limitadas a 3 classes que gravitam ao redor dos processos matriciais: do separar, que é heróico, do incluir, que é místico, e do dramatizar, que é do disseminador, ou pela distribuição das imagens de uma narrativa ao longo do tempo. Sobre o imaginário, que é central para o estudo da semiótica e que fecha os nossos estudos de significados, Jehan explica que se apoia numa perspectiva antropológica, considera o imaginário um conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o capital pensado do Homo sapiens, o grande denominador fundamental em que se encaixam todos os procedimentos do pensamento humano. Jehan define o imaginário como tensão de coesão entre as forças psicológicas e biográficas e as sociais. Outro elemento que Jehan fala é que dentro da teoria do imaginário existem as pulsões. Nós não vamos poder entrar nesse final de encontro porque é um aprofundamento que demanda mais conhecimento teórico, tá bom? Além das pulsões, Jehan vai falar dos esquemas, né? Esquema é a junção entre os gestos inconscientes da sensório-motricidade, entre as dominantes reflexas e as representações, dominante postural, digestiva e copulativa, por exemplo. Se a gente pensar no nascimento do ser humano, nós temos essas três condições. Quando um bebê nasce, ele é elevado na postura vertical e elevado para cima, numa relação de empoderamento. Na sequência, ele é levado para a perspectiva digestiva e ele é numa postura de linearidade, de assemelhar-se com aquele que o produziu, entra na perspectiva de alimentação. E ele cresce, ele se alimenta, ele cresce, ele desenvolve e ele vai para a perspectiva copulativa. Então, é a naturalidade, nascer, desenvolver, né, crescer e reproduzir e morrer. Assim, quando a gente vê, por exemplo, um texto como O Rei Leão, que é um filme, a primeira iniciativa é levantá-lo para cima e para frente, e isso é simbólico, né? Isso aproxima da condição humana.
todos os sentidos vão ser construídos com as imagens do imaginário coletivo.